Nesta aula vamos tentar estabelecer a relação entre o volume de um sólido produzido pela truncatura de um cubo e o próprio cubo. Vejamos então este exemplo. A aresta do cubo aqui representado mede 6 cm. Tenho então aqui o cubo que mede de aresta 6 cm. Pede-se neste problema para comparar o volume do cubo escavado apresentado na imagem com o volume do cubo. Repara que em cada face do cubo escavou-se ao centro um outro cubo com 2 cm de aresta. Ou seja, em cada uma das faces foi escavado um pequeno cubo com 2 cm de aresta. E ainda no centro do cubo foi escavado um cubo de iguais dimensões. Ou seja, num total, este cubo foi escavado 7 vezes, uma em cada face e outra ao centro. Para compararmos então os volumes pedidos, vamos começar por calcular o volume do cubo. O volume do cubo é-nos dado pela aresta ao cubo. Neste caso, a aresta mede 6 cm, então o volume do cubo é 6 ao cubo, ou seja, 216 cm3. Vamos agora calcular o volume do cubo pequeno. O volume do cubo pequeno calculamos da mesma forma, mas neste caso o valor da aresta é de 2 cm. Sendo assim, substituindo o A por 2, obtemos 2 ao cubo, ou seja, 8 cm3. No entanto, nós precisamos de saber o volume total que foi escavado. Como é que vamos conseguir obter esse volume total que foi escavado no interior do cubo maior? Multiplicando por 7 o valor de cada cubo que foi escavado. Então, eu vou colocar aqui que o volume total escavado é-nos dado pela multiplicação de 7 pelo volume do cubo pequeno. Recorde que multiplicamos por 7 porque este cubo foi escavado em todas as faces e no centro do próprio cubo. Assim sendo, substituo o volume do cubo pequeno por 8 e obtenho então 56 cm3. Facilmente deves compreender que o volume deste sólido apresentado na figura vai corresponder ao volume do cubo menos o total que foi escavado. Posso então escrever. Por fim, para compararmos os dois volumes, aquilo que devo fazer é dividi-los. Ou seja, dividir o volume do sólido escavado pelo volume do cubo. Substituindo o volume do sólido escavado, ou seja, 160, 216, fazendo então esta divisão, obtenho o valor aproximado de 0,74 e posso então concluir que o volume do sólido escavado é aproximadamente 0,74 do volume do cubo. Experimenta agora fazer o mesmo no exercício seguinte. Um cubo de 4 cm de aresta foi truncado da seguinte forma. Ao centro de cada face foram escavadas pirâmides quadrangulares cujos vértices se encontraram no centro do cubo. Sabendo que a base da pirâmide tem 4 cm², compara o volume do sólido obtido com o volume do cubo inicial. Enquanto resolves sozinho este exercício, não te esqueças de colocar o vídeo em pausa. Caso te surja alguma dúvida, revês partes da explicação anterior que achares mais necessárias. Vejamos como podias ter resolvido este exercício. O volume do cubo é então dado pelo cubo da sua aresta, ou seja, neste caso, 64 cm3. Para calcularmos o volume de uma das pirâmides escavadas no cubo, devemos ter em conta que se os vértices se encontram no centro do cubo, a altura da pirâmide é 2. E então bastaria utilizar a fórmula conhecida para o cálculo do volume da pirâmide e obterias 8/3. Como se escavou a mesma pirâmide em cada face, o volume total escavado será 6 vezes o volume da pirâmide, com um volume total de 16 cm3. Assim, o volume do sólido truncado será a subtração entre o volume do cubo e o volume escavado.
Por fim, para compararmos o volume do sólido obtido com o volume do cubo inicial, deverias ter feito esta razão entre o volume do sólido truncado obtido, ou seja, 48, e o volume do cubo encontrado, 64. Obterias então que o volume do sólido truncado corresponde a 3/4 do volume do cubo. Este exercício fica assim concluído. Espero que tenhas ficado esclarecido e preparado para ter nota máxima.